Fala, meu povo, eu tô de volta! Tudo bem com vocês? É isso mesmo. No novo formato, agora online, o Porta-Voz está voltando com entrevistas inéditas. Isso mesmo, toda quarta-feira às 10 da manhã você vai poder voltar a conferir aquelas histórias incríveis que eu vinha contando pra vocês. Bom, antes de eu apresentar meu convidado, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Dá seu like aqui no vídeo e já ativa o sininho para receber as notificações nas próximas semanas. E também, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, essa entrevista vai estar disponível lá no Spotify em formato podcast. Então, mais um meio para você conferir aí. Meu convidado de hoje é o Fernando Paulino. Ele é psicólogo social e a gente falou sobre violência doméstica. Ele tem vários projetos voltados para o tema e falamos também um pouquinho do aumento de número de casos durante essa pandemia e isolamento social. Confere aí. Beijo! Fernando, bem-vindo ao canal. É um prazer ter você. Obrigado, igualmente. Ao longo da sua vida profissional, você já teve alguns projetos voltados para violência doméstica e violência de gênero. Vou pedir para você explicar um pouquinho do que se trata ao longo da entrevista, esses 3 projetos e como eles funcionam. Mas a primeira coisa que eu quero saber, perguntar para você é, quando a gente fala de violência doméstica, qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Quando a gente fala de violência doméstica, estava dizendo que as pessoas lembram imediatamente a questão da agressão física. É preciso deixar claro para as pessoas que estão assistindo o vídeo, tanto homens, mulheres, crianças, enfim, seja quem for, que existem outras formas de violência. Então, agressão física é uma forma de violência, agressão verbal é uma forma de violência, ameaça, qualquer tipo de ofensa psicológica, principalmente também uma questão que está posta como violência, é a questão da violência contra o patrimônio da pessoa. Então, por exemplo, o cara acha que se eu quebrar metade da cozinha dela, da sala, mas não bater nela, não é violência. É violência, sim, ela pode fazer essa denúncia. Se ele ameaçar ela, se eu vou te matar, é violência. Se ele disser para ela, você é feia, se você largar de mim, você não vai conseguir nunca ninguém, porque ninguém vai te querer, porque ninguém vai te amar, isso é violência. E agressão física, né? E agressão psicológica. Então, tudo isso é violência. Então, isso é importante porque muitas vezes uma mulher ela só não foi agredida fisicamente e ela acha que ela não sofreu violência. Mas ela está todos os dias sofrendo violência. Aí tem a violência sexual. Se ela não quer a relação sexual, o ato sexual, e ela for forçada, ela foi intimidada, isso também é violência. Então, às vezes, ela passa por isso, violência sexual, achando que é uma função dela enquanto esposa, que é obrigação dela, né, satisfazer o sujeito. Ela passa por violência verbal e psicológica, porque ele fala que ela é feia, que ela nunca vai conseguir ninguém, etc. Ela passa por ameaças, porque ele diz que vai matá-la se ela largar dele. Ela passa por violência patrimonial, que ele quebra tudo que é dela, rasga as roupas dela, quebra as coisas de casa. E ela não está sabendo que isso é violência, porque ele nunca bateu nela. Então, é importante deixar claro para as mulheres que tudo isso é violência. Falando dos seus projetos agora, como eu falei, são 3, né? São vários nomes. Identidade e Violência, e aí tem o Liga Acadêmica de Psicologia Jurídica e o Psicologia na Comunidade. Os 3 trabalham com vertentes um pouquinho diferentes uma das outras, mas todas com o mesmo objetivo. Quando a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista começar, você falou de uma das vertentes do trabalho, além do apoio e o amparo às vítimas da violência doméstica e violência de gênero, também um trabalho que vocês fazem com o homem, com o que a sociedade chama, como você disse, vulgarmente, de agressor. Como que é esse trabalho e como que vocês sentiram a necessidade de também trabalhar com os homens? Quando começamos o trabalho, a proposta vamos prestar atendimento a essas mulheres, as mulheres que estão aí passando por essa experiência de violência, né? Bom, quando fomos trabalhar com as mulheres, a primeira coisa que a gente observou existe uma série de políticas públicas para atender essas mulheres, né? Algumas agora, com o atual governo, mais fragilizadas e outras deixaram de existir,
mas até um tempo atrás existia, inclusive, bastante recurso do governo federal para financiar projetos de atenção às mulheres em situação de violência. Só que não tinha nenhum tipo de verba e nem se discutia a questão do atendimento aos homens. Então a gente observava que a mulher passava pela violência em casa, quando ia até a delegacia da mulher, fazia o boletim de ocorrência, pedia para representar, ia procurar um serviço de atendimento, alguém a levava, tal, psicológico, jurídico, médico, enfim. Mas ela voltava para casa e ela estava convivendo com aquele sujeito que não estava sendo feito nada por ele. Quando levantamos essa discussão em 2006, a primeira resposta do governo e das pessoas engajadas no movimento de combate à violência doméstica era assim: mas não vamos gastar dinheiro com o sujeito que é o agressor. Não vamos gastar dinheiro. Porque, assim, além de bater, além de agredir, além de ser violento, seja em qual daquela Vai gastar nosso que eu dinheiro. falei, vai gastar dinheiro trabalhando com esse sujeito? Não, tem que botar ele na cadeia. Sabemos que não vai para a cadeia, a grande maioria. Não tem espaço na cadeia para todo mundo, né? E, muitas vezes, aquela mulher, a família dela inteira é mantida financeiramente por aquele sujeito. Você tira ele dali, como é que ela vai sobreviver, né? E mesmo outras situações que a própria mulher banca as despesas da casa, mas tem uma relação afetiva, enfim. Então, é importante trabalhar com esses sujeitos, tá? Bom, por que nós não chamamos o sujeito de agressor? Não significa que ele não agrediu, não estou querendo minimizar essa situação. Mas quando falamos do ponto de vista da psicologia, há uma tendência no senso comum de rotular as pessoas, né? Há pesquisas, agora eu não vou saber citar os autores, mas tem alguns autores que a gente trabalha que também fazem pesquisa na mesma área, e também tivemos essa experiência de observar o seguinte com os homens que a gente atendia. O sujeito era agressivo em casa, mas sim, um excelente trabalhador, excelente colega de trabalho, um ótimo pai. Então, tivemos casos do sujeito que chegava a agredir fisicamente a mulher, mas nunca deu uma palmada no filho. Outra parte do trabalho que você falou também é a questão que vocês fazem prevenções nas escolas. Prevenir para que não aconteça isso. Então, vocês trabalham com jovens ali, que idade mais ou menos que são jovens? Atualmente nós estamos trabalhando com jovens adultos, inclusive na EJA, né? Mas antes a gente começou, inclusive, com crianças do 5º ano. Que legal. Então, eram crianças pequenininhas. A questão é fazer grupos para discutir a questão da violência. E aí, dentro da questão da violência, a gente discute tanto a violência de gênero, a violência doméstica como um todo e a violência contra a criança. E como que era a receptividade das crianças com esse assunto? Então, uma surpresa, né, para as crianças, porque a primeira coisa era descobrir que elas passam por muita situação de violência, que elas veem os seus pais em relações de violência, elas não sabiam, porque para elas estava posto, não só para as crianças, como para os adultos também na EJA, estava posto que só agressão física era violência. Se não teve agressão física, não foi violência. E nisso a gente descobria, né, essas crianças vivenciando situações de violência, vendo a mãe apanhar, vendo a mãe sendo ameaçada. Algumas crianças que eram vítimas de abuso sexual, vítimas de espancamento, e chegava e contava. Agora, o que foi mais chocante, assim, não, tudo era muito chocante, na verdade é muito chocante, mas aconteceram algumas cenas que foram bem marcantes, vamos dizer assim, que eram adolescentes de 13, 14 anos, em algumas séries que a gente estava, tipo, 9º ano, ou então 1º, 2º ano ensino médio, chegar e dizer, eu quero conversar com você particularmente. Ok. Então, depois que terminar aqui a atividade, a gente vai conversar. Então, o meu pai, ou meu padrasto, ou meu irmão, ou meu tio, ou meu primo, abusa de mim sexualmente desde os 7 anos, eu já estou com 14. O que eu faço? Esse é um assunto, Fê, que não era muito falado. A gente não ouvia nem sequer o termo relacionamento abusivo, que hoje em dia se fala muito, não era um termo muito usado há pouco tempo. As pessoas não se davam conta dessa realidade
e que até elas mesmas viviam dentro de um relacionamento abusivo. Isso é uma coisa que começou a falar agora, que acho que também está muito relacionado essa parte de violência, né? Como você falou, a violência não só física. Cresceu muito este assunto nos últimos tempos. Consequentemente, eu li uma matéria esses tempos atrás, eu não vou lembrar onde, que falou da questão de, aumentou os casos de violência doméstica, aumentaram muito nesses últimos tempos. Nesses últimos anos para cá, não falando recente. De fato, na sua opinião, aumentaram o número de casos ou mais mulheres passaram a relatar que elas viviam num relacionamento abusivo? Não, essa é uma curiosidade que eu também tenho. Acho que eu tenho uma proposta de, em breve, fazer um levantamento quantitativo a respeito disso. Mas o que eu penso, do ponto de vista qualitativo, é que assim, essa violência, ela já existe faz tempo. Não sei dizer se era mais do que agora, né? Se eu disser aqui que era mais, ou que agora é mais, eu estou sendo irresponsável. Sim. Mas o que eu acredito é que agora as mulheres têm canais para poder falar. E agora se fala isso abertamente. Exatamente. Eu lembro que quando eu era criança, até a minha adolescência, se dizia assim: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então você podia ouvir a sua vizinha sendo espancada, gritando, pedindo, pelo amor de Deus. Ninguém podia se meter. Os filhos viam o pai bater na mãe, não podia se meter, enfim. Hoje não. Hoje a gente está dizendo o tempo todo que se você souber, você tem que denunciar. Então, acho que assim, as mulheres têm um canal hoje para poder falar. Elas têm internet, elas têm WhatsApp, elas têm a delegacia da mulher, elas têm políticas públicas de atenção, de atendimento, né, de socorro, casas para poder. Então, assim, claro, não é o suficiente ainda. Acho que a gente ainda está caminhando. A Lei Maria da Penha é de 2006, ou seja, é muito recente. Então, quando você pensa assim, eu estava vendo uma matéria que saiu dia 20 de abril, deixa eu até ver aqui qual é o nome do jornal, na Agência Brasil. Diz assim, que em São Paulo houve um aumento de 44,9% de mulheres, assim, aumentou 44,9% das chamadas e atendimento da Polícia Militar às mulheres que estavam sofrendo violência doméstica. Nessa época de pandemia e quarentena. Isso. A gente sempre multiplica por 3. Por que multiplica por 3? Porque tem as que não chamam e tem as que morrem antes. Então, a gente sempre pensa isso. Então, as que chamaram, as que não chamam e as que morrem antes. Então, assim, no mínimo, você vai pôr 45 vezes 3. É o índice de violência que você vai ter aí, provavelmente, que aumentou nesse momento, que é um momento de estresse, né, de tensão. Mas para as mulheres que sofrem isso, que se preocupam, que têm medo de denunciar, que têm medo de ir atrás, o que é o mais importante para falar para elas, para que elas entendam que elas não podem passar por isso? Procurar alguém que possa ser suporte, que possa ser apoio. Seja uma outra pessoa da família, seja um vizinho, seja um amigo, alguém. Porque quando você está sozinho, você se sente muito fragilizado. Você já está sendo vítima desse tipo de violência, seja qual daquelas violências que a gente falou. Como é que você vai sozinho? Você tem que ter muita força para poder procurar ajuda, né? Por mais que esteja ali, está vitimizado. Então você precisa de apoio. Você não tem apoio de ninguém e eu vou lá, ótimo, parabéns, você, né, já tem aí 50% do caminho andado no quesito coragem. Vai lá e faça isso, porque você tem que fazer. Eu penso que todo mundo que passa por esse tipo de violência tem que fazer de tudo para poder sair dele, tem que buscar caminhos para sair dele, né? Se você não tem força, pede ajuda de alguém que possa te dar apoio, que possa estar contigo. Fê, muito obrigado pela sua participação. O papo foi ótimo. É a primeira vez que eu abordo esse tema no canal e é de extrema importância. Fiquei muito feliz mesmo e espero que sirva aí para muita gente. E parabéns pelos projetos, são incríveis. Parabéns pelo caminho, pela missão aí que você está seguindo. É de extrema importância.
E é isso, muito obrigado. Tá, obrigado a você pelo convite. E quero dizer que tudo isso é possível porque tem uma equipe relativamente grande. Ah, às vezes temos bolsa do governo, quando não temos bolsa a gente vai pela militância, pelo engajamento. E é uma equipe de quase 30 pessoas que trabalham comigo. Então, alunos, professores, técnicos, pessoas que estão engajadas nessas atividades.